Pai bom, nós temos um bom Pai, um Deus que cuida de nós, um Deus que é verdadeiro, que é real. Ele é real para mim, Ele é real para você. Pai, nós te damos graças no nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas nós temos Ele dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. O nosso Mestre Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que nos lembra de todas as coisas e que nos conduz na vereda da justiça, da verdade. Obrigado pelo Espírito Santo, por essa unção nos ensinando nesta noite, iluminando os olhos do nosso entendimento, Pai, e trazendo revelação da Tua vontade ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos conduz nas veredas da justiça. Ele nos conduz em toda a verdade. Ele nos conduz em triunfo. Ele nos conduz em sabedoria. Ele nos conduz em graça. Ele nos concede a paz que transcende todo entendimento. Ele é o nosso mestre, o nosso ajudador, o nosso amigo íntimo Espírito Santo. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos por esta comunhão, essa íntima comunhão, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, banda, equipes de sucesso, que nos elevou nessa noite. Deus é bom, amém. Ele é um bom Pai. Sabe, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, ela diz que nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Aqui nessa tradução VFL, é a tradução fácil de ler, diz assim: pois vivemos pela nossa fé e não por aquilo que podemos ver. Amém? Nós vivemos por fé, irmãos, e não por aquilo que podemos ver. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que a gente tem esse Espírito nos conduzindo em fé, nos conduzindo em confiança. Ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você não esteja palpando nada, mas nós temos o Espírito Santo nos conduzindo em fé, em confiança. O Espírito Santo, amados, Ele quer que a gente dê passos com base na verdade da palavra de Deus. Dê passos de confiança no que a palavra de Deus já nos assegura. Dê passos com o que Deus já colocou em nosso coração. Muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nós estamos vendo, parece que não está acontecendo nada ou parece que não vai acontecer nada. Mas sabe, irmãos, essa nota do Espírito Santo, ela é tão forte dentro de nós, ela é tão segura dentro de nós. E muitas vezes nós recebemos palavra de Deus, seja pelo púlpito, pela pregação, seja pela meditação, pelo estudo, seja através dos profetas do Senhor, que Ele envia a sua palavra. Sabia? Deus dá uma palavra para o profeta lá no momento de oração, e essa palavra chega ao nosso coração. E a gente precisa, irmãos, se apegar a essa palavra, se segurar nessa palavra, nessa verdade. E ainda que pareça que não está alcançando, mas pelo fato de você acreditar que a palavra é daquele que é fiel para cumprir, que a palavra é daquele que vela para a cumprir. E quando você se assegura nessa palavra, você se firma nessa palavra, vai acontecer. No tempo certo, ela vai acontecer. Amados, então nós somos chamados, irmãos, para um tempo em que os verdadeiros adoradores, os filhos de Deus, os meus justos, eles viverão pela fé. E não por aquilo que é muito mais confortável, que é palpável, né? É muito seguro quando a gente está com algo palpável, algo confortável, as finanças na conta bancária estão lá soberbando. Fica fácil de você planejar, de você criar projetos, fica fácil de você programar suas coisas, não é verdade? Quando está tudo bem, é fácil viver numa fé desse sentido, é ou não é? Mas sabe que Deus está nos chamando para viver numa fé, irmãos, é quando você não tem nada e você só está seguro nele. É muito fácil você viver pela fé, irmãos, quando você está gozando de saúde, de força, de vigor, correndo, pulando, se alegrando. É difícil viver pela fé quando você tem um diagnóstico de morte para a tua vida.
Mas quando o Espírito está falando para você que você tem que confiar naquele que é fiel para cumprir a sua palavra. E aí então é que verdadeiramente você vai viver pela fé. É aí que Deus está nos chamando para viver uma vida de fé. Nós vamos viver uma vida de fé com base naquilo que apalpamos, naquilo que temos, ou com base aquela nota que o Espírito está colocando dentro do nosso coração. É muito fácil, irmãos, você investir em missionários, em ofertas, quando você tem dinheiro sobrando no banco. Mas e quando você não tem e o Espírito está falando, abençoe aquela pessoa, continue sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Então, nós vamos retroceder ou nós vamos permanecer firmes, confiantes de que aquele que está dizendo para você no seu coração, ele é fiel para cumprir e fazer superabundar muito mais além do que você está pedindo, pensando ou esperando. Amém? Nós somos chamados nesse tempo para viver uma vida de fato de fé. Se a gente não determinar no nosso espírito, no nosso coração, andarmos como filhos de Deus nesta geração, você vai ser só mais um. Você vai ser só apenas mais uma religião. Mas, irmãos, nós não somos uma religião. Nós somos os filhos de Deus, nós somos os nascidos de Deus, nós somos os escolhidos de Deus para demonstrar a esse mundo que é possível viver pela fé, que é possível romper pela fé. É possível romper, amado, como vem um diagnóstico, a gente falar para o médico, olha, doutor, eu respeito a ciência, eu respeito o seu estudo, respeito a sua faculdade, mas eu quero que o senhor saiba o seguinte, que o meu Deus é o Deus dos médicos, Ele é o médico dos médicos, o senhor é médico hoje porque Ele te deu inteligência, Ele te deu sabedoria, Ele te deu capacidade, você está trabalhando hoje porque o meu Deus te deu saúde, Ele te levantou nessa manhã, as misericórdias dEle se renovaram na sua vida desta manhã, então nós somos aquele que estamos aqui para expressar Jesus, para expressar Deus. Abraão, o pai da fé. É interessante, eu gosto de ver Abraão. Abraão, ele recebeu uma palavra de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mandar. E Abraão simplesmente obedeceu e se apegou àquela palavra. E Deus disse para ele que de ti abençoarei todas as famílias na terra. E Deus disse para ele também que multiplicarei, a tua descendência. Será pai de multidões, eu te chamo agora pai de multidões. Era Abrão e passou a ser Abraão, pai de multidões. E Abraão não tinha nenhum filho ainda, só tinha um filho depois que deram um jeitinho lá na carne. Muitas vezes, irmãos, você tem uma palavra da fé, você tem uma palavra de Deus, mas você quer antecipar as coisas e quer dar um jeitinho na carne para resolver o seu problema e não quer esperar o tempo de Deus que Ele determinou para você. Então, Abraão deu um jeitinho na carne com Sara e teve Ismael, que depois foi um problema, Mas depois ele entendeu que ele esperou 25 anos até que a promessa se cumprisse, que Isaac chegasse, para que a partir de Isaac tivesse aquela descendência. E eu fico vendo ali Abraão, irmãos, o tempo todo Abraão estava passando por provações, por provas, por situações que chegava um faraó e tomava a mulher de Abraão, e ele ali esperando, ali na expectativa de ser o pai das multidões. Abraão, agora é o teu nome, agora você vai ser Abraão, agora o teu nome agora é Abraão, agora não é mais Abrão, agora o teu nome é pai de multidões, você agora é pai de multidões, até que você tenha fé, até que você confie. Então você está ouvindo uma palavra de Deus colocada no seu coração, a circunstância não é favorável, a situação não está parecendo possível, mas a palavra que Abraão estava no coração dele, Abraão, você agora é pai de multidões. Abraão só tinha um filho, que era filho com Agar, não era nem um filho com Sarai, não era nem um filho da descendência, mas o que ele estava ouvindo, Abraão, você é o pai de multidões, Abraão, você é o pai de multidões, ei, Abraão, você é o abençoado que vai abençoar esse povo, que vai abençoar essa geração, Abraão, você é um abençoado, através de ti muitos serão abençoados, e muitas vezes nós estamos olhando para a circunstância, olhando para aquilo que o diagnóstico está dizendo, para aquilo que a conta está dizendo, mas o Senhor está dizendo, você é um abençoado, você é um abençoado, você é um pai de multidões, você